empresa que trata estagiário como qualquer outro empregado pode ter problemas. Érica Rezende. Oi, Marina. O exemplo vem do interior de São Paulo. Um estudante de engenharia sofreu um acidente de trabalho e precisou ser aposentado por invalidez. De São Paulo, a gente segue para o Rio de Janeiro, onde o assunto é o desrespeito à legislação ambiental. Empresas que farão parte de um complexo industrial em São Gonçalo estão enfrentando problemas para tocar o projeto. Tudo por causa de irregularidades no licenciamento das obras. De volta a Brasília, nós mostramos uma realidade conhecida por muitos ciclistas. A agressividade de motoristas que se negam a dividir espaço com quem sai de casa de bicicleta. Guia Legal começa agora. No Brasil, quem resolve enfrentar o trânsito de bicicleta está sempre correndo riscos. Isso acontece porque muitos motoristas ignoram as regras e contam com a falta de fiscalização para vencer essa espécie de disputa por espaço. Ele não fica preso no trânsito, contribui para uma cidade menos poluída, gasta menos e ainda mantém uma rotina saudável. De segunda a sexta-feira, João deixa o carro na garagem e vai a qualquer lugar sobre duas rodas. Eu trabalho, vou estudar também na bicicleta, tudo de bicicleta. Às vezes eu namorada de bicicleta. Pô, primeiro pela mobilidade, né? E depois porque o sentimento de andar de bicicleta me dá prazer também, né? Mas na contramão de tantos benefícios estão a falta de estrutura de boa parte das vias públicas e, principalmente, o desrespeito dos motoristas. Não tratam a bicicleta como veículo, tratam como se fosse só mais um elemento que está invadindo. Quem não abre mão de usar a bicicleta como meio de transporte diário, conta que, na selvageria do trânsito, o ciclista enfrenta de tudo. Várias coisas, outras vezes a pessoa passa e dá um grito, você está pedalando, dá um grito. Tem motorista que tira muito fino, dá muito susto. Eu já peguei várias vezes meu braço no retrovisor. O pior é a constatação de que muitos motoristas agem assim de propósito. Muita gente faz isso como uma demonstração de hostilidade, uma forma de expulsar do espaço que ele entende como exclusivo seu, é uma forma de expulsar os outros usuários. Está no Código de Trânsito. Na falta de ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, é mesmo nas ruas, dividindo espaço com os carros, que deve andar quem está de bicicleta. Os motoristas precisam respeitar uma série de regras. Uma delas é manter pelo menos 1,5 metro de distância do ciclista. Ao ultrapassar, ele reduz a velocidade para ter uma velocidade compatível com a do ciclista e evitar que provoque susto no ciclista ou o deslocamento de ar que abale o equilíbrio do ciclista. Mas muita gente desconhece essas normas, o que talvez explique tantos acidentes. João já sofreu 2 quedas graves. Em uma delas, o motorista bateu na traseira da bicicleta. Machuquei a costela, machuquei o joelho, machuquei a canela. Tive que ficar um bom tempo de molho. Em outros casos, as consequências são ainda mais graves. Na cidade de Anápolis, em Goiás, um ciclista de apenas 12 anos quase teve de amputar a mão esquerda. Ele pedalava à direita da pista quando foi atropelado por um ônibus. O menino sofreu uma fratura na perna e teve a mão esmagada pela roda do veículo. Juan Júnior passou por várias cirurgias, mas ficou com deformidade estética e funcional. Os pais processaram o Estado, que, por lei, deve responder pelos danos causados por seus agentes. Era um veículo de grande porte, o motorista não teve a atenção devida e acabou causando danos materiais, morais, psicológicos à vítima e aos seus familiares. A União acabou sendo culpada porque o ônibus estava a serviço dela. Por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a criança foi indenizada em R$70 mil por danos morais, os pais em R$20 mil. O menino também recebe pensão de um salário mínimo, valor que deve ser pago até que ele recupere totalmente as funções da mão. O desrespeito de motoristas também mata. Aqui no Distrito Federal, só no ano passado, das 465 pessoas que perderam a vida no trânsito, 35 eram ciclistas.
São tantas tragédias que algumas famílias de vítimas tentam chamar a atenção para o problema. Essa bicicleta, por exemplo, está aqui há 6 anos. Foi o jeito encontrado para não deixar o brasiliense esquecer que nessa pista, um motorista que dirigia a mais de 100 km por hora tirou a vida de um rapaz de 25 anos. Pedro era um amante do ciclismo. Viajou o Brasil de uma ponta a outra pedalando. Ele vinha na faixa central da pista quando foi atingido pelo carro. A perícia mostrou que o rapaz foi arremessado a 98 metros de distância, tamanha a violência da batida. Ele não prestou socorro, ele não parou para ver o que era, deu uma meia volta e fugiu. Um motoqueiro que ia passando viu, ligou para a polícia e fizeram um cerco. O homem foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto. A mãe de Pedro não se conforma com a punição e convive até hoje com um sentimento de impunidade. Ele continua solto, vivendo a sua vida tranquilamente, enquanto Pedro morreu, a filha ficou sem pai e nós vivemos diariamente sofrendo a ausência e a perda do Pedro. Para o especialista em trânsito, a única arma capaz de frear esse tipo de imprudência é a conscientização. É preciso promover também ações de educação, de sensibilização, mostrando que o espaço de circulação precisa ser compartilhado por todos os usuários do sistema viário, porque o trânsito é um espaço de convivência social. Já para as famílias de vítimas, o que falta mesmo é rigor na punição. A partir do momento que a justiça vir que tem a necessidade de se punir energicamente aqueles que tiram a vida do ciclista, a partir daí eu tenho absoluta certeza que o número de mortes vai diminuir. Em todo o país existem movimentos organizados que cobram, por exemplo, a construção de ciclovias e o cumprimento do Código de Trânsito. A norma deixa claro que o ciclista tem preferência sobre os motoristas. Você pode saber mais sobre esses direitos acessando o seguinte endereço. Há 3 anos, o governo tirou do papel um projeto para garantir casa à população de baixa renda. Um dos diferenciais do programa é que o interessado não precisa contratar um corretor para fechar o negócio. Mas tem gente driblando as normas e exigindo o pagamento da chamada taxa de corretagem. Um projeto de vida compartilhado pela maioria dos brasileiros, ter a casa própria. Mas, até bem pouco tempo, essa era uma conquista distante para boa parte das pessoas. É a primeira vez que eu tenho uma casa minha, sempre morei de aluguel. Eu morei no fundo de casa, de sogra. Eu não esperava estar aqui, né? Assim como a Rita, Vilmar também comemora a mudança para a nova residência. A gente vinha pagando aluguel há muito tempo e era uma oportunidade que a gente estava esperando, né? Célia já mobiliou e decorou toda a casa. Ela conta que há anos também lutava para comprar um imóvel e se livrar do aluguel. Foi tudo de bom, né? Foi maravilhoso, porque eu não tinha uma casa. Ah, desculpa. Foi muito bom mesmo. O que esses 3 brasileiros têm em comum foi a forma como conseguiram comprar os imóveis. Eles foram beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Desde 2009, o governo federal investiu quase 11 bilhões de reais no financiamento de casas e apartamentos destinados a pessoas das classes média e baixa. Parte desse dinheiro foi aplicada nesses 2 condomínios construídos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aqui, a meta era comercializar mais de 1.400 unidades habitacionais. O público-alvo do empreendimento são famílias com renda mensal entre 3 e 10 salários mínimos. No caso de Vilmar e Célia, a opção foi pela casa de 3 dormitórios. Preço final do imóvel, R$ 92.000 sem nenhuma entrada e com prazo de até 30 anos para pagar. Depois de reunir toda a documentação exigida pelos bancos para aprovar o financiamento, o passo seguinte seria assinar o contrato.
Mas poucas horas antes de fechar negócio, os futuros proprietários tiveram uma surpresa nada agradável. Eles vieram e me disseram que eu teria que depositar um valor, mas não me explicaram para quê, que era para segurar o negócio. Que se eu não depositasse esse valor em 48 horas, que eu perdia a chance de concorrer à casa própria. Quanto foi pago? Quase 5.600 por aí. E as exigências impostas aos compradores não paravam por aí. Eles contam que o pagamento só poderia ser à vista. Com medo de perder a casa, muita gente correu contra o tempo para conseguir o dinheiro. Não é qualquer um que tem esse valor disponível, assim, né? A pessoa que trabalha, o trabalhador, dificilmente ele tem, né? Tem que recorrer ou vender alguma coisa ou fazer um empréstimo para pagar isso. Porque eles ameaçavam que se a gente não pagasse, perderia a casa. Os moradores entregaram o dinheiro acreditando que ele seria usado para pagar parte do valor do imóvel, uma espécie de entrada. Mas o montante foi embolsado pela imobiliária. A empresa alega ter cobrado uma taxa de corretagem, que nesse caso é considerada ilegal. A prática foi denunciada pelo Ministério Público e o assunto chegou aos tribunais. A ação civil pública é contra a construtora, a imobiliária e também a Caixa Econômica Federal, que administra o programa do governo. Para esse procurador que propôs a ação, a cobrança da taxa de corretagem era abusiva e precisava ser suspensa imediatamente. Nós identificamos essa cobrança indevida e, em relação a 2 empreendimentos em específico, nós identificamos essa cobrança, que foi o Moradas Clube Pelotas e o Moradas Pelotas, que são empreendimentos da construtora Capa Rodobens, com intermediação da imobiliária Filo Solto. Procurada pela reportagem do Via Legal, a construtora Rodobens informou que só vai se manifestar no fim do processo. Já o proprietário da imobiliária Filo Solto se defende e diz que as empresas agiram dentro da lei. O programa Minha Casa Minha Vida, nas 2 leis que citamos, 11.977 de 2009 e 12.424 de 2011, não fala sobre corretagem. O que subentende-se que, sendo uma atividade já regulamentada por lei, tendo a sua atividade também regulamentada pelo Código Civil, desde que se haja nesses moldes, não é impossível que haja ilegalidade daquilo que não é considerado ilegal. Mas não foi esse o entendimento da Justiça. Para o juiz que analisou o caso, apesar da falta de normas claras do governo federal, a cobrança desse tipo de taxa não se justifica. Fere o princípio da igualdade, da isonomia que está na Constituição, porque afasta, limita o acesso às moradias do programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com o juiz, havia outras irregularidades na cobrança da taxa de R$ 5.500 imposta aos compradores. Havia a dupla cobrança a mesmo título, ou seja, no valor de comercialização da unidade há um percentual que corresponde ao custo de comercialização e ainda havia a cobrança da comissão de corretagem. Em Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o entendimento da Justiça Federal em Pelotas. As determinações judiciais também abriram caminho para outra providência: a definição de regras mais claras para o funcionamento do programa Minha Casa Minha Vida. Em novembro de 2011, foi publicado no Diário Oficial da União uma norma lá especificando que é vedada a cobrança de valores decorrentes da intermediação da compra e venda dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Quem foi vítima da cobrança ilegal, mas mesmo assim conseguiu comprar a casa própria, comemora. Hoje vai ser tudo bom, Agora eu tô aqui. Foi uma grande conquista, um sonho realizado. Eu acho que tem tudo para dar certo, Estou muito feliz, estou com uma expectativa maravilhosa para o futuro.
nome da preservação ambiental, o país só autoriza o início de um empreendimento depois de avaliar os danos que ele pode causar à natureza. Por lei, é o potencial de destruição que define qual órgão deve ser consultado. E quem ignora essa orientação corre o risco de perder o que foi investido. O exemplo que você vê agora vem do Rio de Janeiro. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes, São Gonçalo é considerado o segundo município mais populoso do Rio de Janeiro. Como em qualquer grande centro urbano, aqui os problemas são muitos. Um dos mais graves é a falta de vagas no mercado de trabalho, o que obriga muita gente a procurar ocupação fora da cidade. Olha, eu nem procuro emprego em São Gonçalo, eu moro aqui e fui procurar emprego no Rio de Janeiro. Aqui tem um monte de mendigo por aí pelas ruas, tem muita gente desempregada. Exatamente por isso, a notícia de que a região ganharia um complexo industrial gerou muita expectativa. A promessa é que sejam criados cerca de 4.000 empregos. Precisa mesmo. Tomara que venha logo. Eu acho que é uma boa para a cidade de São Gonçalo, que São Gonçalo merece. A proposta do Complexo Industrial e Empresarial de São Gonçalo, o CIESG, é reunir em um mesmo local empresas de diversos setores. Entre as 15 indústrias que já confirmaram participação no projeto estão metalúrgicas, transportadoras e até uma fábrica de remédios. A previsão é que os investimentos cheguem a 375 milhões de reais, uma tentativa de impulsionar a economia da cidade. Depois do processo de industrialização, ele cria um aspecto novo na região, de avanço. Essa aqui é a área reservada para a instalação do complexo. São quase 8 milhões de metros quadrados. O problema é que o terreno fica bem ao lado da área de proteção ambiental de Guapimirim. Por causa disso, os responsáveis só poderiam ter recebido as licenças necessárias à construção depois de cumprir algumas exigências. Mas, segundo o ICMBio, que administra a unidade de conservação, essas medidas foram ignoradas pelos empresários e também por quem deveria fiscalizar o projeto. A preocupação com os impactos ambientais faz sentido. A unidade de conservação protege o único manguezal que restou na região após a ocupação das margens da Baía de Guanabara. Então ali são previstas atividades industriais. Vários tipos de impacto podem afetar a Guapimirim. Poluição atmosférica, ou seja, emissão de material poluente para o ar, poluição hídrica, a própria circulação de caminhões gera poluição sonora. Todos esses impactos somados geram, claro, preocupação sobre a saúde desse ecossistema. Mesmo sem consultar o ICMBio, o Instituto Estadual do Ambiente e a Prefeitura de São Gonçalo concederam licenças individuais para os empreendimentos que vão fazer parte do complexo. Uma atitude reprovada pelo Ministério Público Federal, que resolveu questionar na Justiça a legalidade das autorizações. As licenças ambientais estão sendo concedidas individualmente, à medida que as empresas são construídas nesse local. E isso é irregular porque um complexo industrial, assim como um loteamento, eles devem ser implantados a partir de um licenciamento ambiental que seja capaz de avaliar o impacto ambiental que aquele conjunto de empresas causa, e não só o impacto causado isoladamente por cada uma. O processo ainda está em andamento. Os procuradores querem que o projeto seja analisado de forma integral. Outro pedido é que as obras sejam suspensas até que a Prefeitura e o INEA encaminhem um novo licenciamento para análise do Instituto Chico Mendes. Portanto, a nossa posição de evitar a própria análise de qualquer pedido que seja feito para nós de forma individualizada, a não ser que seja feito um estudo geral, um estudo de impacto ambiental, o famoso EIA, estudo de impacto ambiental, que apresente com clareza o somatório dos impactos ambientais que podem vir a afetar a Guapimirim. Não
é por falta de normas. O que um estagiário pode fazer dentro de uma empresa está muito claro na legislação brasileira. Mesmo assim, há quem abuse e trate esses futuros profissionais como um funcionário comum, um desrespeito que pode custar caro. Alô, boa tarde. O motivo do meu contato é referente a uma vaga de estágio. Você tem interesse? Pelas imagens, dá para concluir que a resposta é sim. Afinal, todos aqui estão em busca de experiência profissional. Elvis está no último ano do curso de publicidade e faz de tudo para se destacar no estágio. Um estagiário tem que ser determinado, tem que ser muito proativo. Quando não tem trabalho, tem que ir atrás de trabalho, tem que mostrar trabalho. Eu acredito nisso. A história do futuro publicitário também revela um outro lado desse mercado. A existência de empresas que veem o estagiário apenas como mão de obra barata. Elvis conta que já teve vários patrões e que muitas vezes precisou trabalhar aos sábados e esticar o expediente. Todos os sábados a loja lotava muito e a gente tinha que ir atrás de um funcionário para que eles conseguissem puxar no sistema as vendas que foram computadas naquela semana. Então a gente tinha que ficar muito tempo a mais até conseguir abrir uma brecha em algum funcionário para que ele consiga puxar isso para a gente. Então, além das 6 horas, eu também trabalhei muito mais do que isso. Esta estudante de arquitetura já passou por essa experiência. Ela conta que no antigo escritório era comum trabalhar nos fins de semana e passar do horário. Para terminar projeto, né? Porque tinha um prazo X para terminar e a gente não estava atingindo as metas, então a gente tinha que ficar para terminar. Em muitas empresas, o estagiário trabalha como funcionário comum, mas isso é ilegal. Existem regras claras sobre esse modelo de contrato. Uma lei específica criada em 2008, por exemplo, prevê carga horária máxima de 6 horas por dia ou 30 horas semanais. Vale transporte e recesso de 30 dias por ano também são obrigatórios. O estágio, ele não pode ser confundido com atividades que dizem respeito ao CLT, ao seletista. Então, ele é um complemento a uma atividade educacional. Então, o estudante está lá para praticar e também aprender. As consequências para o patrão que ignora essas limitações podem ser graves. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, uma empresa teve que garantir a aposentadoria a um estagiário que ficou paraplégico. Ele sofreu um acidente de carro quando voltava para casa depois de um dia de trabalho. Como o rapaz não era segurado da Previdência, o benefício foi negado pelo INSS. A alternativa foi procurar a Justiça Federal. Ao analisar o caso, a juíza entendeu que o jovem trabalhava como funcionário comum, ou seja, a empresa não respeitou a lei do estágio. Foi reconhecido o desvirtuamento do estágio. E havendo desvirtuamento de estágio, ele é considerado como empregado, sujeito a um contrato de trabalho. E, consequentemente, ele teria a qualidade de segurado junto ao INSS. No caso, o empregador tem a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias em nome desse estagiário, porque houve o desvirtuamento, houve o descumprimento da lei. De acordo com o CIEE, principal centro que organiza e monitora as vagas disponíveis no Brasil, 64% dos estudantes são efetivados após o primeiro ou segundo período de estágio. Quem se dedicou e conseguiu ser contratado sabe que o esforço vale a pena. Uma conquista que exige dedicação e equilíbrio. Você tem que saber muito bem lidar com o seu tempo dentro da empresa e fora da empresa na faculdade. Então você tem que saber fazer esse equilíbrio, porque senão você acaba ficando na empresa, acaba perdendo aula mesmo. Então você tem que achar esse ponto em comum, né? A dica é que ele efetivamente se dedique, mostre compromisso com aquilo que ele está fazendo. A gente continua falando de aposentadoria, mas dessa vez o personagem da história é um ex-militar de Pernambuco. O desafio dele é provar na justiça que tem direito ao benefício. Edivaldo tinha apenas 18 anos quando entrou para as Forças Armadas como soldado. Era para ele o início da realização de um sonho. Então eu fui galgando pelo esporte e passei de soldado, cabo, fiz curso passageiro, para poder sair oficial, fiz o
curso de aperfeiçoamento. Então eu fui até capitão. Quando chegou a hora da reforma, o equivalente à aposentadoria concedida aos trabalhadores civis, Edivaldo não teve nenhuma dificuldade para deixar o quartel. Eu passei 35 anos na caserna, são 35 anos. Com estabilidade? Com estabilidade, porque eu fiz todos os cursos e eu sou militar de carreira. E o que seria essa estabilidade? Seria um direito ou uma garantia, né, de que ele, após um período, né, um lapso temporal, onde ele vai ser aí avaliado, seu desempenho, sua facilidade, sua capacidade aí de prestar essas funções, ele adquire o direito a permanecer neste cargo. Os chamados servidores públicos estatutários têm direito à estabilidade. Nesse grupo não estão incluídos aqueles trabalhadores que assinam contratos temporários com o poder público. A lógica é a mesma nas Forças Armadas. Apenas os militares de carreira têm essa garantia. Os chamados temporários não têm direito à estabilidade. O regime jurídico dos servidores militares da União, do Exército, Marinha e Aeronáutica é regido por uma lei de 1980, a Lei 6.880, que disciplina que os servidores temporários eles têm um tempo de serviço, né? No caso o soldado recruta, cerca de 1 ano, no caso outros oficiais, 6 anos, 9 anos. Então, passado esse tempo, ele vai embora sem nenhum direito, a não ser que ele tenha adquirido uma doença em decorrência do serviço militar. Foi justamente o que um militar temporário daqui do Recife tentou provar na Justiça Federal. Conceição é quem defende o militar que prefere não ter o nome revelado. Ela explica que o cliente estava servindo como cabo do Exército quando descobriu que havia sido contaminado pelo HTLV. Esse vírus compromete o sistema imunológico e é transmitido principalmente pelo sangue e por relações sexuais. A corporação entendeu que a doença não tinha nenhuma relação com o serviço militar. Então, o que acontece? Ele não fez tratamento, foi no que ele foi desligado, consequentemente ele ficou realmente sem condições, né, de arcar com a manutenção dele, principalmente com o tratamento, que a gente sabe que é muito caro. O cabo decidiu então levar o caso à Justiça Federal. Na ação, reivindicou o direito à reforma com a promoção para 3º sargento e pediu também uma indenização por danos morais. O militar afastado não tinha dúvidas. Havia contraído a doença em uma transfusão de sangue durante o serviço. O Exército rebateu essa versão ao afirmar que não seria possível estabelecer qualquer relação de causa e efeito entre a contaminação e o serviço desempenhado pelo cabo. 2 perícias foram realizadas a pedido da própria Justiça Federal. Os laudos médicos reforçaram a versão do Exército. Dessa forma, o ex-militar perdeu a disputa jurídica. O caso chegou a ser julgado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas os desembargadores mantiveram a primeira decisão. A advogada do militar temporário não se conformou e pretende recorrer mais uma vez. Independente da forma como ele contraiu a doença, ele contraiu prestando serviço militar. A Força Armada, a força na qual ele servia, tinha que ampará-lo, mesmo que sendo ele militar temporário. O Via Legal fica por aqui. Para rever o programa de hoje e também as edições anteriores, basta acessar vialegal.cjf.jus.br. E você também pode entrar em contato pelo Twitter e Facebook. Aproveite o espaço para sugerir uma reportagem, fazer críticas e ajudar a deixar o programa ainda mais especial. Eu estarei de volta na semana que vem. Até lá!